Infelizmente, ontem o Brasil todo ficou chocado com uma notícia. Faleceu uma jovem de apenas 28 anos no campus de uma universidade aqui na Zona Sul. Ela teve um mal súbito ocasionado por uma arritmia e cada um tem lá as suas questões, os seus palpites, né? Mas quem entende realmente desse assunto é o cardiologista. E aqui a gente tem a grande honra de receber o cardiologista. Eu te digo que, para mim, é um dos mais importantes cardiologistas do país. Tem uma história na medicina incrível e tem colaborado muito com a nossa saúde. E eu tenho certeza que você vai gostar do nosso bate-papo aqui com o doutor Elias Nobel, que é médico do Hospital Albert Einstein. Doutor Elias, muito obrigada por ter vindo. Olá. Doutor Elias está sempre colaborando aqui com o nosso Vida Melhor. Vamos sentar um pouquinho. O senhor já tem, assim, uma legião de fãs que adora quando o senhor fala, porque a gente aprende de verdade. E hoje eu tô tão grata porque ele trouxe até um coração. Mas não fica longe demais, assim, de mim, não. Vem mais pertinho. Olha, ele trouxe um coração e eu achei muito bacana pra gente poder entender como é que ele funciona. E essa é a intenção, né, doutor? Bom dia. É sempre um prazer estar aqui. Já é tarde, né? Eu nem percebi. Mas é sempre um prazer estar aqui com você e sempre procurando elucidar e transmitir um pouco de conhecimento nessa parte médica. Esse é o coração que nós trazemos, esse é o molde de um coração e cada vez mais as doenças cardíacas têm sido destacadas na mídia e nós soubemos agora desse acontecimento de uma jovem que teve uma arritmia cardíaca e veio a falecer. Isso daqui deixa todo mundo assim, meio preocupado. Será que essa batida que eu tenho aqui no coração pode me causar também algum evento mais grave, fatal? E neste momento, eu acho que é importante a gente explicar um pouquinho o que é uma arritmia ou disritmia, quais são as implicações e o que cada pessoa deve fazer quando sente o seu coração palpitar. Então, vamos começar. O que é uma arritmia, né? A arritmia é o seguinte, o coração tem um ritmo normal com batidas que vão de 60 a 90, 100 por minuto. Se você tem um aumento dessas batidas, nós dizemos que existe uma taquicardia. Quando ela é baixa, abaixo de 60, 50, é uma bradicardia. Então, são dois tipos de arritmia, quando bate muito, quando bate pouco. Agora, o coração pode bater de uma forma regular ou irregular, que também é um tipo de arritmia. Eu posso dizer que numa vida, nós sempre vamos ter um momento em que nós temos uma arritmia. E a maior parte das arritmias, felizmente, elas são benignas. Quem nunca sentiu o coração bater mais? Ah, sim, quando a gente está emocionado, quando está com medo, Exatamente. Ansioso por alguma coisa, né? Essa é uma taquicardia normal. Uma bradicardia, uma queda, também pode ser normal. O grande problema que existe é quando a pessoa começa a sentir uns batimentos irregulares, atrapalhados, e a função do médico, neste momento, é caracterizar se esses batimentos são fisiológicos, são normais, ou tem alguma outra conotação. Eu já posso adiantar a todos que, na grande maioria das vezes, as arritmias, esses batimentos anormais, eles não têm maior gravidade. Tá. Agora, de qualquer forma, a gente precisa ficar atento. Quando é que ele tem gravidade? Uma arritmia, ela tem gravidade quando ela interfere no funcionamento cardíaco. Eu vou dar um exemplo. Existem arritmias que nascem aqui na parte de cima do coração. Aqui é um coração, os ventrículos, as aurículas. E aqui no coração, nesta parte aqui, existe um tipo de um marcapasso natural. Ele faz o coração ir batendo tantas vezes por minuto. Se você tem um estímulo emocional, ele aumenta. Muito bem. Quando o ritmo, em vez de começar nessa parte, ele começa em alguma outra parte,
ele pode desencadear uma série de batimentos muito rápidos e o coração não consegue ejetar, mandar aquela quantidade de sangue para o resto do organismo, que é isso que deve ter acontecido ontem com aquela moça. Ela teve uma arritmia e naquele momento parece que ela percebeu, olha, não estou me sentindo bem. Então vai pouco sangue no cérebro, existe aquela sensação que a pessoa vai desmaiar e quando falta sangue durante um certo tempo, realmente a pessoa não resiste. Mais uma vez, este não é o caso, não é a situação mais comum. Mais comum e mais frequente. Porque eu posso ter uma arritmia, eu posso sentir um disparo no coração e eu sinto que ele está disparando, mas eu estou de pé, ainda estou respirando bem, o meu pulso ainda está cheio, mas existem situações em que o coração dispara. Imagine num coração já doente, ele não consegue dar conta, não consegue mandar aquela quantidade de sangue que o cérebro precisa, que o resto do organismo precisa. O que saiu ontem na mídia é que ela tinha já um problema de arritmia, que tomava uma medicação e que tinha parado essa medicação por um mês. Que doença seria essa que a pessoa já tem arritmia? Que talvez seja esclarecedora também para alguns telespectadores que sentem essa arritmia com constância. Existem muitas arritmias que podem ter esse comportamento. Não é tão comum num jovem. O que a gente precisaria saber é se essa moça tinha só arritmia ou já tinha uma doença cardíaca. Se ela tivesse uma doença do músculo cardíaco ou de uma válvula ou qualquer outra doença que prejudicasse o desempenho do coração, então na hora que existe um disparo, aí nós temos uma falta de circulação, uma falta de fluxo para o sangue, para o cérebro. Existem outras doenças que que acontecem em corações aparentemente normais. Não são tão comuns, mas hoje em dia todo cardiologista está atento a algumas arritmias, a doença de Brugada, que é uma coisa genética, em que aparece um foco e esse foco começa a disparar e ele vai reentrando, ele vai se repetindo dessa maneira de uma forma muito intensa e muito frequente e acontece aquela síncope. A síncope é falta de sangue no cérebro e a pessoa cai e desmaia. Agora, o que deve ser feito, então, num momento como esse? As pessoas estão comentando hoje, o dia inteiro, onde a gente vai, que demorou o socorro para chegar, e alguém podia ter feito ali uma massagem no coração de forma mais rápida. O que a gente deve fazer quando alguém entra num processo como esse, e desmaia e teve um problema de arritmia? O que deve ser feito numa hora dessa é, dentro do possível, levar a pessoa a um lugar onde existe uma assistência. O diagnóstico de arritmia se faz com eletrocardiograma. Como essas arritmias têm sido muito comuns, observadas assim em vários locais, hoje em dia existe inclusive uma lei que em determinados locais é importante ter um aparelho que reverte a arritmia, é o defibrilador. Por exemplo, num avião tem que ter um defibrilador automático. Eu já tive uma vez numa viagem que nós tivemos que chamar o médico, já tive que usar o defibrilador automático no avião. É um aparelho inteligente, ele mesmo detecta e ele mesmo dá o choque. E cada vez mais estão sendo colocados esses tipos de aparelhos em estádios, em shoppings. Existe lei para isso, inclusive, né? Existe lei, existe lei. Maior aglomeração. O grande problema é o seguinte, será que num lugar em que existem 30 pessoas, é possível colocar um aparelho desse em todos esses lugares? Às vezes a coisa não fica tão realística assim, mas nós sabemos que em aglomerações, a presença de um defibrilador, que é esse aparelho que dá o choque, ele pode ser uma... Ele pode salvar uma vida. Pode salvar a vida, pode salvar a vida. E se a gente for nesses shoppings, a gente vê que existem defibriladores. Isso daqui é um avanço, é uma coisa fundamental.
a existência desses equipamentos. Ok, no próximo bloco você vai ter a chance de ouvir a sua pergunta sendo respondida pelo Dr. Elias Nobel. Se você ainda não enviou a sua pergunta, o nosso telefone é o 0 operadora 11 2202 8432 ou o nosso e-mail vidamelhor@redevida.com.br. Também é um bom canal para você mandar a sua pergunta por lá. Participe do programa. O nosso assunto hoje é a arritmia cardíaca. Dr. Elias Nobel é médico, cardiologista, ele é fundador da UTI do Hospital Albert Einstein e está aqui com a gente para tirar a sua dúvida, para nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso coração. Então participe. Doutor, eu volto daqui a um minutinho, eu vou dar um recado e a gente vem para dar as respostas para os telespectadores, ok? Pois é. Volta com o nosso Vida Melhor, a gente está falando sobre arritmia cardíaca com o Dr. Elias Nobel, que é fundador da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, atualmente é vice-presidente da mesa diretora da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e autor de 16 livros. Aliás, os seus livros são maravilhosos, eu recomendo, sobre o coração em diversos aspectos, né, doutor? A gente tem vários. Então, você pode pesquisar lá que com certeza você vai aprender bastante nos livros do Dr. Elias. Já chegaram muitas perguntas. A primeira é da Regina Maura Pellegrini, de Jacareí. Ela pergunta se a batida do coração dela é normal. Acordada é 50 por minuto e dormindo é 35. Ela quer saber se isso é perigoso. Eu acho que já ajuda a todos os telespectadores. Normalmente, quando nós estamos dormindo, o pulso cai e a pressão arterial também cai. Nós precisamos analisar muito as condições do paciente, se isso está acontecendo num paciente muito idoso e se aquela queda de pulso é acompanhada de um eletrocardiograma com ritmo normal, ou se tem algum tipo de bloqueio ou não. Mas, em princípio, se ela é moça, tudo bem, o pulso cai mesmo enquanto dorme. Ok, então, e esse número de 50 acordada a 35 por uma mulher? Quando a pessoa acorda, o pulso aumenta, porque você está alerta, existe mais emoção, mais contato com o meio ambiente e o pulso se eleva. Quando você está relaxada, dormindo bem, principalmente, o pulso cai. Ok. A Bibiana Bertoldo diz que às vezes sente o coração bater muito forte e sente um grande cansaço por todo o corpo. Nessas horas, sente uma imensa vontade de ficar quietinha, deitada, descansar. Ela quer saber o que é isso. Coração bater forte depende muito da sensibilidade da pessoa. Existem doenças realmente que fazem o coração bater forte, por exemplo, o hipertireoidismo, mas na maioria das vezes, quando uma pessoa está com os nervos à flor da pele, ela sente muito mais o coração. E se ela faz algum esforço ou tem uma emoção mais forte, o coração bate mais rápido e ela sente mais. E às vezes ela sente mais não só nessas condições. Muita gente que está assistindo deve pensar assim, puxa, eu queria saber se tem algum problema quando eu deito do lado esquerdo à noite, se o coração bate mais. Também é relacionado com essa ansiedade, principalmente parte emocional, a pessoa sente o coração. Mas existe algum lado melhor, mais benéfico para o coração na hora de dormir? Não, a pessoa tem que dormir da melhor maneira que ela consegue dormir. O coração está funcionando, independente se ela está dormindo, acordada de um lado ou de outro. Ok. A Ariane Cristina, ela diz que toda vez que passa algum nervoso, sai manchas roxas pelo corpo. Ela pergunta se isso pode ter a ver com algum problema no coração. Não, isso daqui não tem nada a ver com o coração não provoca manchas de uma maneira geral. Essas manchas podem ser uma vasoconstrição, a circulação pode ficar um pouco apertada, depois ela pode ficar um pouco arroxeada, enfim, não é o coração que provoca manchas roxas. Cristiano Pires, de Curitiba, ele pergunta se sentir náuseas e logo em seguida um batimento cardíaco forte pode ser um sinal de arritmia. Às vezes, uma pessoa, quando ela tem uma arritmia, o coração batendo rápido, ela tem, de repente, uma parte do sistema nervoso autônomo que breca o coração. Nessa hora, ela pode sentir um pouco de náuseas. E, às vezes, quando existem disparos do coração, você pode provocar náuseas na pessoa, que isso faz com que aquele nervo que breca o coração seja estimulado e faça a arritmia desaparecer. Ok. Maria José, de Ribeirão Pires, tem 61 anos, uma insuficiência de grau leve na válvula mitral. Ela diz é grave e pergunta se ela pode fazer exercícios. Uma pessoa que tem insuficiência de grau leve na válvula mitral pode fazer exercícios? Não se pode dizer dessa maneira, ela precisa fazer um exame cardiológico.
O que eu queria dizer é o seguinte, hoje em dia, com a tecnologia, as pessoas fazem o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, e a gente encontra probleminhas mínimos e que é obrigado a sair no relatório. Insuficiência mitral leve, insuficiência tricúspide leve. Isso depende da tecnologia e, na grande maioria das vezes, não tem significado clínico. A Elza de Osasco, ela disse que tem pressão alta há 25 anos. E ela quer saber se, por causa disso, dessa pressão alta há 25 anos, ela pode considerar o coração dela doente ou normal? Se ela tem pressão alta há 25 anos, existe uma boa chance do coração ter sentido essa pressão elevada durante todos esses anos, porque ele tem que trabalhar com uma pressão mais, ele tem que fazer uma força maior contra essa pressão. Nada melhor do que tratar muito bem tratada essa pressão, porque a hipertensão é um dos grandes causadores de doença cardíaca. Ela diz que ela controla essa hipertensão já há 25 anos. Se ela vem controlando uma hipertensão, o coração é mais saudável do que quem não controla? Então, ela é uma hipertensa controlada. Isso. Se ela for uma hipertensa controlada em diversas situações, em repouso e no esforço, é isso que se procura obter com o tratamento clínico. As repercussões no coração serão bem menores. Perfeito. Dirce Ribeiro diz que de vez em quando sente junto com a pulsação do coração, o mesmo batimento na perna e às vezes no braço. Ela diz que parece ser um músculo contraindo, mas ela queria entender o que é isso. Ainda bem que ela sente isso, né? Porque isso significa que o coração dela está ligado a uma circulação que vai para os braços e vai para as pernas. Isso daqui normalmente as pessoas não sentem, mas tem pessoas que são magras ou têm uma sensibilidade maior e elas sentem a pulsação vindo do coração até os membros inferiores e superiores. Aquele grande autor francês, Musset, ele tinha uma insuficiência da válvula aórtica. Quando a pessoa tem insuficiência da válvula aórtica, a diferença de pressão é muito elevada, então é assim, 18/4. Nessa hora, ela sente a pulsação muito grande na periferia, nos membros superiores e nos membros inferiores. Etelvina de Leme, ela diz que tem pausas ventriculares, usa Celozoc. Pergunta se é grave ter pausa ventricular e se tem cura. A gente não pode dar nenhuma orientação médica sem ver o paciente e ela provavelmente está sendo seguida por algum profissional. Pausa ventricular, isso acontece quando o indivíduo tem uma arritmia tipo extrasístole. Ela por si só pode não ter maior significado. Agora, precisa ver por que ela está tomando esse remédio e se existe alguma alteração no coração, do ponto de vista anatômico, que justifique essa medicação e assim nós podemos realmente avaliar o valor e a importância dessa arritmia. Ok. A senhorinha Gonçalves de Castro, de Guarulhos, ela fez um ecocardiograma e a válvula da veia aorta está funcionando com dificuldades. Ela sente falta de ar. Ela queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre essa dificuldade no funcionamento da veia aorta. Na verdade, não é veia, na verdade é uma artéria, é a maior artéria que nós temos no corpo, essa artéria aqui vermelha, o sangue sai do ventrículo esquerdo, da cavidade do lado esquerdo. Eu não sei se dá para focalizar aqui, mas aqui tem uma válvula e o sangue saindo daqui, ele vai para a aorta, da aorta vai para a cabeça e para o resto do corpo. Uma das maiores patologias, uma das patologias mais frequentemente observadas nos dias de hoje, visto que a população está envelhecendo cada vez mais, é o estreitamento dessa válvula aórtica. Ela vai estreitando durante um certo tempo, não se percebe nada, não existe nenhum sintoma típico e quando ela faz um ecocardiograma, por exemplo, ou uma ausculta cardíaca, existe essa constatação que a válvula está mais apertada, mais fechada. Orientação médica para essa paciente. Doutor, só para a gente voltar no nosso assunto inicial, uma arritmia, então, como o senhor já falou, ela é frequente, as pessoas, de alguma forma, em algum momento da vida, é bem possível que tenha, mas quando é que ela é uma doença? No caso, até que a gente soube, através dos noticiários, da jovem que faleceu, e ela estava, inclusive, tomando medicamento um mês antes do que aconteceu ontem. Quando é que é uma doença e precisa ser tratada? Uma arritmia, provavelmente você já teve,
eu já tive e muita gente que está assistindo já teve. Quem nunca sentiu o coração bater um pouco mais forte, bater mais rápido ou bater um pouco diferente? Na grande maioria das vezes, isso não tem maior significado. Quando você tem uma dor de cabeça, não significa que você tem um tumor na cabeça. A arritmia ela vai ter importância quando você fizer o exame geral do paciente e analisar se ele tem outros fatores que podem ter uma conotação patológica para essa arritmia. Por exemplo, se o indivíduo teve uma doença do músculo cardíaco, se tem uma doença da válvula, se tem hipertensão, a arritmia, se ela está na parte de cima do coração, nas aurículas, se está nos ventrículos, se existem bloqueios ou não. Quer dizer, é um mundo à parte isso daqui e só o profissional pode realmente orientar e tranquilizar as pessoas. No caso dessa jovem, então, que ela estava tomando uma medicação, segundo os jornais, para arritmia, possivelmente era para um outro problema que gerou a arritmia? Não, ela poderia estar tomando um remédio para a própria arritmia. Muitas pessoas têm uma arritmia, que a arritmia não é tão grave, mas elas se sentem tão mal, então você tem que medicar essa pessoa para que ela não tenha essa sensação que gera uma ansiedade e mais arritmia. Agora, essa moça estava tomando remédio, não sei qual, mas provavelmente ela tinha alguma patologia, como milhares de pessoas têm, talvez associado a algum problema anatômico do coração. Perfeito, foi muito bom o nosso papo, tenho certeza que foi esclarecedor, não só para mim, mas para os nossos telespectadores também. Mais uma vez, muito obrigada. Bom retorno para o Hospital Albert Einstein, bom trabalho para o senhor, viu? E o site é o www.knobel, com K mudo, né? Nobel.com.br. E o telefone 0 operadora 11 3842 1915. Muito obrigada, doutor. Obrigado, agradeço. Até a próxima, viu? Bom, né? Como é bom a gente falar sobre o coração, falar sobre a nossa saúde, cuidar da nossa saúde com carinho.